junto ao carvalho da coluna que está perto de Siquém. Versículo 7. Tendo sido avisado disto, Jotão foi, pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Versículo 8. Foram certa vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria dominar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que alegra a Deus e os homens, e iria dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Reclina a tua cabeça, querido, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra. Espírito Santo, o Senhor é o autor dessa palavra, e o Senhor permitiu que fosse escrito o livro de Juízes, e incluir essa história nesse livro, com algum proveito para nós. E nós queremos tirar proveito disso agora. Nós queremos, Pai, contemporizar, nós queremos contextualizar esse texto. Mas para isso, nós precisamos da Tua revelação, Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha encontrar terra boa nessa manhã, porque a Tua palavra ela é boa. A Tua palavra é uma semente boa, e semente boa em terra boa dá fruto. Por isso, Espírito Santo, prepare o nosso coração e use a minha vida como instrumento de bênção nessa manhã. E fale no coração de cada um, fale no espírito de cada um, que não seja uma palavra na alma, porque uma palavra na alma as circunstâncias roubam, os problemas roubam, o diabo rouba, a nossa carne rouba, mas a palavra no espírito ninguém pode roubar. Por isso, Espírito Santo, fale no nosso espírito, fale no profundo, fale naquele lugar que homem nenhum pode ir, que o diabo não pode ir, que as circunstâncias não podem ir. Senhor, fale no nosso espírito, porque essa palavra não pode ser roubada, não pode ser roubada. Espírito Santo, ministra nosso coração. Eu me coloco à disposição do Senhor nessa manhã, que o Senhor flua através da minha vida, trazendo uma palavra de revelação, uma palavra profunda, uma palavra de unção para cada um de nós. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Mais forte, amém. Queridos, quando nós estamos virando o ano, nós falamos de ano novo, nós falamos de sonhos, de projetos. Quando nós estamos chegando na época de carnaval, nós falamos da profanidade do mundo, do pecado, da festa da carne. Quando está chegando na Páscoa, nós falamos de libertação, nós falamos do cordeiro que foi morto. Mas quando nós estamos em política, nós precisamos sim falar de política. Obviamente que eu não vou infringir nenhuma lei aqui, mas eu quero trazer uma palavra de conscientização política. A política é algo mais sério do que se pensa. E o diabo ele é tão astuto que ele conseguiu imprimir na mente dos líderes da igreja brasileira, principalmente, que política é do diabo. E enquanto falaram que a política era do diabo, o diabo simplesmente se apoderou da política. E eu louvo a Deus porque a igreja brasileira está acordando e começou a entender que a política não é do diabo. E que ainda dá tempo de tomar a política das mãos do diabo e trazer para as mãos de Deus. E quando nós falamos de política, muitas pessoas, por mau entendimento, por má interpretação, não gostam, porque só lembra de corruptos, só lembra dos ladrões, só lembra daqueles que dão mau testemunho, até mesmo cristãos. Mas política, querido, o assunto é outro. Política é administração, política é organização, política é governo.
E é nessa linha que eu quero ministrar essa mensagem. Eu quero fugir um pouco dessa política de escolher candidatos, mas da política, lógico que nós vamos falar disso também, mas nós vamos falar de uma política que é governo, uma política que é autoridade, uma política onde eu e você estamos inseridos. E não adianta fugir. Não adianta fugir, nós dependemos da política, nós estamos inseridos na política e há um governo sobre nós. E que legislam as suas leis e que eu e você como cidadão tem que obedecer. E se infringirmos, podemos pagar caro por isso, inclusive até ser preso. A política nos governa. E por nos governar, nós precisamos sim saber mais sobre a política. Nós estamos em ano de eleições, há uma semana de definir quais serão os prefeitos de todo o nosso Brasil. Só em Minas Gerais são 853 cidades que vão definir os seus prefeitos, que vão definir os seus vereadores, que vão legislar leis, que vão trazer novas leis. E que nós, como cidadãos, precisamos obedecê-las. Então, querido, quando você vota, você está exercendo o seu direito de cidadão. Mas como que você vai escolher se você não busca conhecimento sobre? Se você não busca informação sobre esse tema? E como nós dissemos agora há pouco, não há como eu e você fugirmos da política. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o nosso Deus, ele foi político. E ele é político e será político. Ele é que levanta as autoridades, ele que levanta os governos. Por que você acha que na Bíblia tem primeiro rei e segundo reis? O que é rei? Rei é governo, rei é autoridade. A Bíblia fala de governadores, a Bíblia fala dos sátrapas, que eram os prefeitos, os súditos do rei, era tudo governo. Daniel foi governador, José foi governador, José de Arimateia foi senador, e foi ele quem pegou o corpo de Jesus quando estava ali na cruz. Se ele não pegasse, os abutres iriam comer o corpo de Jesus. Precisou de alguém que tinha autoridade diante de Pilatos e falar: eu quero o corpo de Jesus. Não adianta querer fugir da política, porque a política está na nossa conta de água. O que você acha que define o valor da sua conta de água? Quando você pega a sua conta de água, por exemplo, e reclama da taxa de esgoto, que é altíssima, e eu também acho, foi definido por política. Quando você recebe o seu salário e acha pouco, foi definido por política. Quando você vê a conta do ônibus, o valor do ônibus que você paga para ir no centro da cidade e volta, o anúncio do aumento, foi definido por política. Quando você acha que esse tempo para você aposentar é tempo demais, e a lei está querendo até aumentar esse tempo, quem define esse tempo é a política. Quando você olha o seu IPTU e acha que está alto demais, que estão cobrando indevidamente, quem definiu o seu IPTU, quem cobra o seu IPTU? É a política. Quem cobra todos os impostos do nosso Brasil, que é o país do mundo que mais tem impostos. Quem definiu isso? A política. Não adianta querer fugir da política. A conta de luz, o valor da conta de luz, que eu acho altíssimo. Eu trabalhei na CEMIG e no meu tempo era baixíssima a conta. Hoje está muito alta a conta, principalmente porque ganha o salário mínimo. Quem decidiu a conta, ainda que a CEMIG é uma empresa estatal? O que você acha que são os presidentes da CEMIG? Políticos indicados. Onde nós vamos, queridos, nós dependemos da política, não tem jeito. O asfaltamento da tua rua, o buraco da tua rua, o esgoto a céu aberto, os córregos que passam pela cidade e que nós estamos loucos pelo encanamento, porque na época do calor, do sol quente, não dá para passar perto de um córrego de tanto que fede. Quem define isso? Quem resolve isso? Os políticos. Aqueles que nós mesmos escolhemos. De fazer ou não fazer. Quem está entendendo até agora, diga amém. O carro que eu compro, eu não sei se vocês sabem, mas lá em Moçambique, um carro que você compra aqui, por exemplo, por 100 mil reais, lá em Moçambique custa 40, o mesmo carro, o mesmo ano, quando muito 50. Agora por quê? Por causa de tantos impostos que tem sobre um carro. Quem definiu esses impostos? Para que esse dinheiro vá para Brasília, depois venha para os estados e cidades. Política. Tudo está ligado à política. A compra do mês que você faz, política. Quanto que você acha que você paga de imposto para abastecer, colocar 1 litro de gasolina no seu carro? Quase 40% só de imposto. Por isso que a gasolina está esse valor. Quem definiu isso?
A política, os políticos. E por aí vai. O pedágio, quando você vai para o Rio de Janeiro, você acha um absurdo. Quem define isso? A política. As praças de pedágio indo para Belo Horizonte sem mexer na estrada. E já está cobrando há tanto tempo. Quem decidiu isso? A política. O governador do estado. Não adianta correr. Eu coloquei mais algumas coisas aqui. A qualidade do atendimento de saúde. Quando você vai, por exemplo, na UPA, você vai num pronto-socorro e não tem médico. Por que não tem médico? Administração política. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Os preços do remédio, cheio de impostos, política. A segurança pública da nossa cidade, política. A aprovação de projetos na prefeitura, quando você manda um projeto, fica 6 meses enfurnado, parado. Políticos. Você quer ver outra? Há alguns anos atrás, estava um projeto de lei na Câmara Municipal. Sabe qual era o projeto? Horário do comércio livre. Quem lembra desse projeto? Poucos lembram, né? Horário do comércio livre. Quando eu li essa matéria, eu liguei para o vereador amigo meu, evangélico, e falei, pelo amor que você tem Deus, lute aí na Câmara, mas não deixe esse projeto ser aprovado. Os projetos que estão ali na Câmara, muitos destes ferem a igreja, ferem os princípios cristãos. Esse projeto era um projeto diabólico. Por quê? Porque o Deus do mundo é quem? É o dinheiro. Aí sabe o que ia acontecer com os comerciantes? Eles iam falar assim, não, então nós não vamos trabalhar, se o horário é livre do comércio, então a minha empresa vai fechar só 8. E quantos irmãos nossos estão trabalhando no comércio? Aí não poderia estar no Tadel, não poderia estar numa célula, não poderia estar num culto, não poderia estar numa campanha de dia de semana, estratégia do inferno. E glória a Deus que esse projeto não passou. O diabo parou com as macumbas. Se você analisar bem, pouca macumba tem por aí. O diabo agora, ele quer governo. A menina, olhe para mim, por favor. A menina dos olhos do Lúcifer, do diabo, é governo. Prova disso é só olhar o que aconteceu no céu. O que ele queria? Ele queria o governo. Ele queria ser maior que Deus. Ele queria governar o próprio Deus. Ele já governava todos os anjos, mas estava pouco. Ele queria o governo de tudo. E aí Deus lança ele na terra. Você acha que o coração dele mudou? Mudou não. Ele continua querendo o governo. Tanto é que quando Jesus vem à terra, ele leva Jesus no alto cume e olha para os reinos, para as nações, para a terra e diz para Jesus assim, tudo isso te darei, tudo é meu. Eu vim para governar, só que ele é espírito, querido. E por ele ser espírito, a estratégia de governo dele é realmente ocupar os lugares de governo. Com os comparsas dele, com aqueles que falam a linguagem dele, com aqueles que têm o coração dele, com aqueles que são corruptos como ele, com aqueles que são mentirosos como ele. E ele quer ocupar exatamente esses lugares, para que ele venha comandar Juiz de Fora, para que ele venha comandar o nosso estado de Minas Gerais, para que ele venha comandar o Brasil. Por que você acha que o Brasil está nessa crise? E que muitos são afetados por essa crise, porque lá ele colocou os comparsas dele, os ladrões como ele, os mentirosos como ele, que mente de cara dura, de cara lavada, que não roubaram. E aí roubou, gente, roubou trilhões de dólares. Eu estou transformando em dólares porque é tanta bolinha. Trilhões, e afetou cada um de nós brasileiros. Porque são ladrões. Você pode dizer assim, mas pastor, o Eduardo Cunha era crente. Sim, ele era crente. Mas só que lá na Câmara Federal tem 70 e alguma coisa de crentes. E dos 70 e alguma coisa, cadê o outro que deu mau testemunho? Ainda, queridos, que a gente sabe que a igreja evangélica tem fragmentado a fé a cada dia, ainda é a melhor opção. Ainda é a melhor opção. Esse texto que nós acabamos de ler, ele dá um exemplo disso para nós. Abimeleque era um homem perverso. Abimeleque era um homem mau. Ele era filho de Gideão, que foi um homem bom.
que foi juiz em Israel, que foi o homem que Deus levantou para livrar Israel de Midian, para salvar Israel. E deu aquele grande testemunho para nós, que nós vemos que foi a batalha de Gideão, como um homem de Deus. Mas Abimeleque era perverso. Era um dos filhos perversos de Gideão. E Gideão, ele teve, pasmem, ele teve 70 filhos. E mais Abimeleque ainda. 71 filhos. E quando Gideão morre, se você olha a história toda, você vai entender melhor. Quando Gideão morre, Abimeleque querendo o quê? O governo. Querendo governar Israel, querendo ter o poder sobre Israel. A Bíblia diz então que Abimeleque teve uma estratégia. O que Abimeleque pensou em fazer? Ou melhor, foi fazer. Ele foi até a casa do pai dele, com um projeto para matar os 70 irmãos. Porque ali, a ideia a princípio era que os 70 irmãos governassem Israel. Mas ele queria o poder para ele. Esse homem perverso, ele vai então, primeiro ele vai até Siquém, ele fala do projeto dele, e ele ganha recurso para chamar homens maus, levianos, como a Bíblia diz, para ir lá matar os 70 irmãos. E aí ele vai a Siquém, ele mata todos os irmãos. E aí ele assume o reinado, na força. E aí a Bíblia diz para nós que um dos irmãos, o caçulo, o menorzinho, chamado Jotão, ele se esconde. Ele conseguiu se safar, ele conseguiu manter-se em vida. E aí o que ele faz? Ele sobe no alto cume de Siquém e dá uma palavra para o povo. E essa palavra nós acabamos de ler. E ele fala sobre as árvores, ele conta uma parábola, que é chamada na Bíblia a parábola de Jotão. Ele fala, olha, a videira, as árvores chamaram a videira para governar sobre elas. E a videira falou assim, como posso governar sobre vocês? Eu deixaria o meu vinho, que traz alegria para Deus e para os homens, e iria governar sobre vocês? Não quero não. Da mesma forma aconteceu com a oliveira, da mesma forma aconteceu com a figueira. As árvores queriam um governo. Você é essa árvore. Nós queremos um governo. Eu sou essa árvore. Semana que vem, nós vamos escolher o nosso governo. Nós vamos escolher aquele que vai ser o nosso prefeito. Nós vamos escolher, pelo menos indo para o segundo turno, e depois escolher de novo. Nós vamos escolher quais serão os nossos 19 vereadores que vão assumir a Câmara Municipal para ajudar na administração da cidade, para fiscalizar o poder do Executivo, para estar legislando leis que nós queremos que seja o nosso bem e que seja bem para toda a sociedade. Nós somos essas árvores. E as árvores foram buscar essa liderança, era ali uma parábola. E diz a Bíblia que as 3 boas árvores não quiseram liderar. Mas tinha uma quarta árvore. E diz a Bíblia que quando procuraram essa quarta árvore falou, epa, deixa comigo. E essa árvore, a Bíblia chama de espinheiro. E o espinheiro falou assim, não, pode deixar que eu vou governar vocês. E é isso que nós temos feito, como bons cidadãos. Colocado muito espinheiro para nos governar. E esse espinheiro, quando você olha, o que ele fala, ele já vem com uma grande mentira. É nesse texto mesmo, olha lá. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Quem conhece espinheiro sabe que não tem sombra. Espinheiro nem folha tem. E quando tem folha, aquelas folhinhas assim, que não dá sombra. Mentira. E muitas vezes, nós mesmos cristãos, conhecedores da palavra e da verdade, nós caímos em um monte de mentira. Queridos, o problema não são aqueles que estão lá. O problema somos nós, na hora do voto. Que estou nem aí para política. Quando chegou o horário eleitoral, desliga. E isso, parabéns. Desliga mesmo. O pastor vai falar de política, ainda que seja um assunto como esse, às vezes não gosta. Eu não gosto nem que fala de política, é o direito seu. Mas depois, 4 anos, o espinheiro vai te governar. E louvado seja Deus que hoje nós temos videiras, nós temos figueiras, nós temos oliveiras, querendo governar. Querendo governar. Homens bons. Eu ainda não estou falando só de crente, não.
Tem muitos homens que não são crentes e mulheres que são bons e boas. Mas é nessa hora que nós precisamos da direção de Deus, da orientação, para votar certo, para fazer escolha certa, para se inteirar mesmo da política, para saber o que eles estão fazendo na Câmara Municipal, o que o prefeito está fazendo. É tempo de muita oração, porque isso é batalha, meu irmão. É batalha espiritual, é guerra. Eu estava orando, anteontem, eu acho, no meu TSD, e Deus falou algo muito forte comigo. Eu preguei uma mensagem na terça-feira do Tadel, falando sobre a onipresença de Deus. Falando que Deus tem o poder de estar em todo lugar, e o diabo não. E o diabo não. Mas o diabo, ele tem tanta ganância pelo poder, ele tem tanta ganância para ser o governo das cidades, que eu creio, querido, foi o que Deus estava ministrando no meu coração no momento da oração, que quando se trata de eleições num país como o Brasil, os demônios do inferno, os demônios das nações, vêm tudo para cá. Pastor, sim. Porque eles sabem da importância de assumir os governos, e o triste, mais do que o próprio crente. Nós éramos para estar na frente dele, no bom sentido. Ele sabe o quão é importante ele colocar como prefeito municipal um comparsa dele. Colocar na Câmara Municipal aqueles que ele fala no ouvido deles, e eles obedecem. Vota essa lei, aprova essa lei. Isso aqui é para arrebentar um pouco mais com a igreja. Fala, pastor, que tem a ver isso? Estude um pouco sobre a igreja perseguida. E você vai ver que nas 50 nações que o Brasil, o evangelho é mais perseguido, é porque os países são comunistas, são países ditatoriais, são países onde o governo proíbe a pregação do evangelho. Quando você vai na Coreia do Norte, se um dia você for, querido, põe uma Bíblia do lado de fora assim, só faz isso com ela, você morre. Ou qualquer um dos países do Oriente Médio, Arábia, Irã, Iraque, o norte da África. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Moçambique existe uma lei, e que eles querem piorar, que só se abre uma igreja lá com 500 membros. Como é que você vai abrir uma igreja com 500 membros? Se não fosse a grande estratégia que Deus deu ao Rosano, de abrir uma ação social, de abrir um projeto comunitário, estrategicamente, graças a Deus que passou, nós não estaríamos lá. Aí abriu um projeto, que desse projeto está ganhando. Como é que eu vou conseguir 500 assinaturas? De um país que eu nem conheço, sou missionário. E aí usamos essa estratégia. Graças a Deus, agora nós estamos quase nas 500 assinaturas. E aí nós vamos oficializar a igreja. E o advogado da igreja lá já falou, Rosano, seja rápido, porque querem mudar a lei. Quem muda a lei? A política. E louvado seja Deus que hoje nós estamos no nível de cristãos, numa quantidade de cristãos que já é o suficiente para que o poder tenha medo. Mas o triste é ainda ver crente votando em ímpios e espinheiros ainda para piorar. Quando nós podemos nos ajuntar, sermos fortes para eleger aqueles que nós sabemos que é videira, figueira ou oliveira. Que são vários como nós, mas que com certeza será muito melhor do que colocar espinheiro lá. E aí, queridos, é a nossa conscientização política. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, outro dia, eu estava aqui na Praça Céu, estou indo lá toda sexta-feira, eu e minha esposa, a gente caminha um pouco, depois vai brincar de vôlei, enfim. E aí, eu levo o Mateus também, mas está difícil, porque é uma catinga de maconha para tudo que é lado, e eles não têm limite não, eles fumam maconha em tudo que é lugar ali, e eles entram dentro da quadra ali, perto, na hora de jogar vôlei ali e tal, e está fumando maconha, e o Mateus lá. E aí a gente tem um grupo que evangeliza lá, tem que fazer esse trabalho sim, tem que continuar amando essas vidas, amando essas almas sim. Mas eu fui até a praça de Benfica, procurei o policial, falei, filho, o que você pode fazer? Ele, pastor, nada. Mas por que nada? Porque eu vou fazer o quê? Não posso prender. Agora, por que não pode prender? Lei. Abriram-se uma lei que o dependente químico é doente. Se ele é doente, ele é vítima. Se ele é vítima, como é que eu vou prender vítima? Eu prendo o réu.
E se ele é doente ainda, se realmente usar droga, estiver comendo droga, tem direito de 15 dias de atestado, encostar no INSS, receber dinheiro do governo para ir para a boca e comprar mais drogas. É isso que acontece. Olha o caos que está a nossa sociedade. Depois que colocaram essa lei, que o usuário de droga, o dependente químico, é um doente, lógico que tem exceções, mas tem muitos que são pecadores, réus, e que vão para o inferno. Aí o que acontece? Ele é doente. Se ele é doente, tem direito ao auxílio-doença. Olha o governo. E aí ele consegue auxílio-doença. Quantos não entram num sítio que não dá nem para trabalhar eles? Primeiro mês consegue a perícia, aí volta, porque já conseguiu a perícia para 6 meses. Opa, é o que eu queria. E fica aqui sendo sustentado pelo governo e comendo droga. O governo está um caos. E quem escolhe somos nós, queridos. Eu não sei que loucura é essa do nosso Brasil, que elegeu Dilma de novo. Estava tão errado que deu o que deu. Então é hora de acordar, é hora de abrir os nossos olhos. Esse momento não é momento de brincar. É momento de levar a sério o tempo político, porque são mais 4 anos nos governando. E vocês veem aí o poder econômico, a loucura que eles fazem. E pasmem, muita compra de voto. Muita compra de voto. No dia da eleição nós precisamos ir para a rua. Pelo menos para fiscalizar. Porque ainda está uma loucura de compra de votos. Lá em 2 de outubro vocês não têm ideia do que eu ouvi lá. É muita compra de votos, principalmente em cidades menores, grandes também. Mas é mais difícil controlar. É muita compra de voto. E aí o que é isso? É corrupção. Você acha que esse povo está investindo aí 500 mil reais, 1 milhão de reais, 1 milhão e 500 para ser vereador? Faz o cálculo para ver se dá para pagar esse dinheiro. Não, é porque eles já sabem que lá vão roubar. Eles já sabem que lá eles vão ser servos do inferno. Para roubar qual dinheiro? Seu e meu. E aí chega na época do polícia, quer saber esse tema? Não, você quer... Querido, em nome de Jesus, acorda. Acorda. Porque tem que ser interesse nosso. Sim. A liberação da maconha para bagunçar mais ainda, sim. O casamento de homossexuais, pensa. Pensa. Hoje em dia, eu estava lá em Benfica também na praça, de fora no momento do vôlei, tinha um mão caída lá, jogando vôlei. Menino novinho. E aí quem estava do meu lado falou assim, esse menino nessa idade já é gay? Não gosto de gay não. Gosto de gay não, falando. Aí a outra do lado, imprimido na mente dela, é o que o governo imprime. Ah, o preconceito, hein? Ah, o preconceito. Estão calando, os gays estão calando o Brasil. Ninguém tem o direito de falar mais nada. Mas por quê? Poder político. Aí a gente vota em nomes que a gente nem sabe, mas que é a favor dessas práticas. Nós amamos os homossexuais, mas não amamos as suas práticas. E jamais vamos concordar com leis que os favorecem. Mas adianta depois que você votou, colocou esses homens lá e eles votaram leis que favorecem eles? Adianta não, querido. A hora é agora. E não sei se todos sabem. Não sei se todos sabem. Mas a lei que não passou federal, que é a lei do casamento homossexual, o governo decidiu deixar à disposição dos municípios. Em outras palavras, o município que decidir sobre o casamento gay, esse município tem que fazer casamento gay. E por isso que tem muitos municípios que já aprovaram. A estratégia do diabo é maior do que eu e você imagina. É a maneira que ele tem de governar. A liberação do aborto, que está aí lei para ser aprovada. Liberação de assassinato. E aí eu não quero saber, você não quer saber de jeito nenhum. Nós precisamos nos preocupar com essas causas, sim. Quem está entendendo, diga amém. Você pega um país comunista, por exemplo, igual Cuba. Sabe quantos por cento tem de crente lá? Aproximadamente 2%. Se for no Google, você vai achar 5%. Mas esse 5% está incluindo outras seitas. 2% de crente. Agora por quê? Porque é um país fechado. Um país que não pode pregar o evangelho. Um país comunista. Um país de ditador. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje com quem nós estamos colocando para nos governar.
E tem muita gente que só vota em espinheiro, só em ponta de aterro. Quem já ouviu essa linguagem, ponta de aterro? Vota tudo errado. Eu quero exercer meu direito de cidadania. Mas pelo menos, querido, tem o seu dever como cidadão também. Porque direito pressupõe deveres. Qual é o meu dever, pastor? Investigue melhor. Porque você está votando naqueles que vão governar você, mas vai governar o seu amigo também, seu vizinho, seu irmão, seu tio, seu primo, seu cachorro, seu papagaio, seu periquito. Ué. Precisa acordar para isso. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 29, 2, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa, o povo se alegra. Eu volto a dizer, nem sempre eu estou falando de justo, tem que ser crente. Lógico que a proporção é maior de achar no meio cristão o justo, mas acha também homens íntegros, honestos, que não são crentes, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que quando esse justo governa, o povo se alegra. Flui muito melhor. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Basta falar desses últimos 3 anos de crise. O povo geme, as empresas gemem, os empresários gemem. Quantas empresas fecharam com tanta roubalheira? Com trilhões de dólares que foi roubado. E que a cada dia aparece um escândalo maior, porque os tapetes estão se levantando. Homens e mulheres que nós colocamos lá. A palavra também diz para nós, no Salmo 33, verso 12, bem-aventurada a nação, a cidade, o estado, cujo Deus é o Senhor. E como Deus será o Senhor, se naquele governo há um ímpio? Se naquele governo há alguém que não teme a Deus? Ou mais do que isso, naquele governo há alguém que é comparsa do diabo? E que nós colocamos. Houve um tempo na nossa Juiz de Fora que era isso mesmo. Pastor, seja candidato. Pastor, você não tem alguém na igreja para ser candidato a vereador? E aí o pastor, não, vamos mexer com a política não. Isso é do diabo. É o exemplo das 3 árvores aqui. Não queremos mexer com isso. Aí o espinheiro vinha, se candidatava e está aí. Que nós colocamos por anos e anos e anos. Só que hoje tem oliveiras querendo assumir cadeira. Tem videiras querendo assumir cadeira, tem figueira querendo assumir cadeira. Não é tempo de escolher espinheiro. Hoje temos opções. Quem está entendendo, diga amém. Estão dormindo aí não, né? Aleluia. E esse tempo, querido, o Espírito ministra no meu espírito que esse tempo é tempo de guerra mesmo. Não tem conversa fiada. Não tem conversa fiada, é tempo de guerra. Esse tempo, você vê aí, é porque a gente não está vendo o que está acontecendo nos bastidores. Mas o diabo está trabalhando incansavelmente para colocar na Câmara Municipal, para colocar na Prefeitura, aquele que é mais aliado dele. Você pode ter certeza disso. Nós precisamos espiritualizar. Eu não estou falando nem a nível só de Juiz de Fora. Eu estou falando a nível de Brasil. Nós precisamos nessa semana, querido, orar pelo nosso Brasil. Nós precisamos orar como nunca nós oramos. São 7 dias por 4 anos. 7 dias por 4 anos. Que nós precisamos orar, pagar preço e falar, Deus, tem misericórdia do nosso Brasil. Coloque no governo aquele segundo o teu coração. Pastor, toda autoridade é constituída por Deus. Vale interpretação ali. Vale interpretação. Quando a Bíblia fala de toda autoridade é constituída por Deus, não está falando do governo democrático. Não está falando. Porque o governo de Deus, ele é teocrático. Ele é teocrático. Ele escolhia e tirava reis. No governo democrático, toda autoridade é constituída por nós homens. Deus simplesmente permite. É diferente. Quem dera que se toda autoridade fosse Deus que colocou lá. Deus permite eles irem, porque Deus respeita a democracia do país. Mas quem coloca lá sou eu e você, querido. Deus respeita, Deus permite,
Deus não entra no processo se não chamarmos Ele. E é por isso que é momento de orar. Sabe por quê? Porque Samuel, olhe para mim, Samuel era cheio de Espírito Santo. Ele era um profeta. Ele cresceu dentro da igreja. Ele era cheio de Deus. Ele era consagrado ao Senhor. Mas quando ele entrou na casa de Jessé, ele errou. Quando ele entrou na casa de Jessé, ele olhou para os filhos de Jessé e errou um por um. E o que Deus estava escolhendo estava no pasto. Agora você pensa, um homem cheio de Espírito Santo, consagrado, cheio de Deus, erra. E eu e você? Toda oração é pouca. Essa semana é tempo de orar. É tempo de orar, é tempo de clamar e falar: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia do nosso Brasil, Senhor. Ajuda nas escolhas. Fala no espírito das pessoas, mesmo do ímpio. Fala com eles. Tem misericórdia. Nos ajude a colocar homens justos na nossa nação. Homens justos em cada cidade do nosso Brasil. Homens justos nas câmaras municipais do nosso Brasil. Porque eles aqui fazem as leis. Você pode dizer assim: mas pastor, vem cá. Mas as leis federais é daqui 2 anos. É quando a gente escolhe os deputados estaduais, federais, senadores. Aí que eles fazem as leis, sim. Mas como que você acha que eles assumem o poder? Com a ajuda dos prefeitos e dos vereadores. Estes que a gente coloca hoje, que daqui 2 anos está ajudando eles a assumir. Então, se eu coloco Oliveira, Figueira e Videira, é provavelmente que estes se aliam com Oliveira, Videira e Figueira. Se eu coloco Espinheiro, eles vão se aliar a Espinheiro daqui 2 anos. E nós vamos pôr um monte de espinheiro lá na Câmara Federal. É assim que funciona. E é isso que o diabo quer. É essa a estratégia do diabo. Política começa aqui, ó. Você quer saber? Política começa quando você escolhe o presidente do seu bairro. Porque eles são todos influentes na época da política. Eles são os primeiros a serem procurados pelo prefeito e pelos vereadores. E não adianta, querido, não adianta correr. Não adianta, seria muito bom correr, e eu seria mais um que correria, se infelizmente nós não estivéssemos inseridos na política. E aí eu vou dizer uma outra coisa, já estou encerrando. Quando nós olhamos para a história de grandes homens que defendiam suas teses, defendiam seus pontos de vista, defendiam os seus sonhos, defendiam seus propósitos, defendiam seus projetos, eram homens que, se preciso fossem, eles davam a própria vida. Um grande exemplo deste é o próprio Jesus. Ele defendia tanto o céu, o reino de Deus, que morreu naquela cruz. Outro grande exemplo são os próprios apóstolos, que defendiam tanto a fé, que morreram pela fé. Morreram por causa da fé. Nelson Mandela, ele defendia tanto o apartheid, ele defendia tanto que o negro e o branco teriam que ser um. Que ele foi preso, massacrado pela fé que ele tinha. Gandhi era um outro defensor de sua fé. Martin Luther King teve aquele grande sonho e defendeu e morreu pela sua fé. Che Guevara. E quando nós falamos, não estou falando nem de questão de ser homem bom ou homem mau, ser Espinheiro ou Oliveira, não estou falando. Eu estou dizendo que nós precisamos defender aquilo que nós acreditamos. Vocês vão ver onde eu quero chegar. E a gente vai por aí, nós vemos muitos nomes de homens que passaram por essa terra, que eles defenderam ardentemente o ponto de vista deles. Não é isso que eu defendo, é isso que eu creio. Lutero foi um que foi morto defendendo o protestantismo. E o problema é que a gente encontra nos nossos dias muitos homens fracos, que têm uma visão, têm uma direção, mas não lutam por isso. Onde eu quero chegar? Preste atenção nisso aqui. Essa semana você tem que ser militante. Você não pode ser apenas um que dá o seu voto. Não, pastor, eu entendi, eu vou dar apenas o meu voto. Que seja pelo projeto da igreja, ou qualquer outro projeto, eu vou dar apenas o meu voto. Não. É lutar por uma causa. É lutar por aquilo que você defende. Você pode fazer muito mais do que dar o seu voto. Sabe estes que estão hoje no governo? Sabe estes que estão hoje como deputados estaduais, federais, senadores, líderes? É porque um dia não apenas deu o voto. Eles levantavam a bandeira. Pode reparar, esses homens que mais trabalham na política hoje são aqueles que serão candidatos amanhã. Porque eles defendem
Marcos Pestana era um grande defensor dos estudantes lá na universidade. Virou deputado federal. E um grande deputado. E por aí vai. Então você não pode ser apenas, pastor, eu contribuo com o meu voto, dá o que der. Não, aquilo que você defende não é só votar, é lutar para que essa pessoa chegue lá. É assim que funciona. Nós precisamos ser defensores daquilo que nós achamos ser o melhor. Eu não posso ser alguém tipo assim, eu acho que ele é o melhor, ou melhor, eu tenho certeza que ele é o melhor, pastor, mas eu só dou meu voto. Você não contribui só com o voto, você contribui com a vitória dessa pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós olhamos para os grandes líderes, foram homens que lutaram até a morte por aquilo que eles achavam que era certo. E tem gente que contribuiu com o voto, vota até certo, mas não contribuiu com mais nada. E às vezes homens bons, mulheres boas, deixam de assumir a Câmara Municipal, assumir a Prefeitura, porque simplesmente cruzamos os nossos braços e fizemos um papel de 5 minutinhos no dia da eleição. Vai lá, dá o voto e pronto. É mais do que isso. E todos nós podemos fazer mais. E muito mais. E muito mais. Quero encerrar, querido. Vamos encerrar essa pregação. Mas que o Senhor venha te despertar. Porque eu não tenho dúvida, querido. Eu nem ia falar desse tema, francamente. Nem ia falar. Mas, ontem à noite, quando eu estava ainda orando a Deus sobre o que pregar nessa manhã e na noite, Deus falou muito forte no meu coração. Você não pode ser mais um omisso em meio a tantos. Você precisa falar. Precisa ser tratado. É conscientização política. Veja que a gente não está fazendo campanha nenhuma aqui. Eu estou conscientizando você politicamente. E a perseguição é violenta, querido. A perseguição é violenta. Vocês não têm noção que nós estamos passando nesses dias por causa do nosso candidato. Vocês não têm noção. É batalha travada. É batalha. Acreditem no que eu estou falando, é batalha. Porque os espinheiros querem assumir as cadeiras. E se a gente não vigiar, só entra espinheiro lá. E aí está bagunçado. E aí fica complicado. Você não tem noção do que rola de dinheiro, da corrupção que existe, se realmente não existir gente séria ali. É hora, é tempo de orar. Essa semana, querido, eu quero fazer esse apelo, que você ore e defenda o seu ponto de vista. Por nós temos um projeto, o mais coerente é você defender esse projeto. É o mais sensato você defender esse projeto. E que nessa semana você seja não apenas um votante, mas seja um militante. Pastor, qual a diferença? O voto você vai lá e dá ele. Militante você trabalha, você defende, você guerreia. Você fala assim, não, eu vou fazer a minha parte. E se nós fizermos juntos, vai. Porque quando nós falamos de trigovito, nós falamos de pão. Quando nós falamos de Mercedes, nós falamos de carro. Quando nós falamos de Belgo, ArcelorMittal, nós estamos falando de ferro. Mas quando nós falamos de candidato, nós estamos falando de voto. Não tem outro assunto. Não tem outro assunto, é o voto. Então, querido, nós vamos nessa semana, para encerrar, deixa eu dar... Gente, estou encerrando o culto 15 para as 11. Belisca o seu irmão e fala assim, é verdade. Vamos ver se vai encerrar, né? Vamos ver se vai encerrar. Mas eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, que não negligenciem esse pedido que eu vou fazer. Porque talvez você não está conseguindo ver a dimensão do Espírito no processo. Mas seu pastor está vendo. Então obedeça. Só obedeça que vai dar certo. Quero pedir a cada um dos irmãos, em nome de Jesus, essa semana, nós vamos jejuar e orar. Jejuar e orar pelas eleições. Não é de Juiz de Fora, não. Não é só o projeto da igreja, não. Pelas eleições do Brasil. Nós vamos jejuar pelos nossos irmãos lá do norte do Brasil, que vão escolher seus prefeitos e vereadores. Nós vamos jejuar por toda a nação brasileira e orar. Eu não vou dar um fardo pesado para vocês. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jejuar segunda, quarta e sexta só. Segunda, quarta e sexta. Pastor, eu queria jejuar a semana inteira. Fique à vontade, querido. Mas o nosso projeto é segunda, quarta e sexta, toda resgatando vidas. Isso vai fazer um barulho no inferno.
Nós vamos saquear o inferno, nós vamos incomodar os demônios. Quem crê, diga aleluia. Nós vamos jejuar pela nossa nação. Pastor, que bom seria se a igreja brasileira fizesse isso. Já pensou, pastor? Uma convocação a nível de Brasil, querido? Nós vamos fazer a diferença para o Brasil todo. A Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa. Fique tranquilo, só nós vamos fazer um barulho. E nós vamos mudar muita coisa que ia acontecer errada. Então, qual é o propósito? Segunda, quarta e sexta, nós vamos jejuar. Como, pastor? 8 horas por dia. Você pode almoçar e decretar jejum de 8 horas. Você pode acordar e decretar, dormido não, tá? À noite sono não, pelo amor de Deus. Você pode acordar e decretar 8 horas. Você pode tomar o café da manhã e decretar 8 horas. Pastor, é facinho. Não, a gente vai ver, você vai perceber que tem um sacrifício aí. Então, presta atenção. Nós vamos jejuar, segunda, quarta e sexta. Que dia nós vamos jejuar, queridos? E todo dia nós vamos fazer uma batalha. Queridos, olha para mim, batalha não é assim. Isso aqui é sujeitar a Deus. Isso aqui é orar. Batalha é dando soco no vento. Batalha é guerra. 5 minutinhos por dia. Aí é todo dia. Então, por favor, façam isso. Isso vai fazer uma diferença. Você não vai ver, porque é muito espiritual. Mas isso vai fazer uma enorme diferença. Deus precisa dessa intercessão para que Ele haja no nosso Brasil. É o elo de ligação. Então, nós vamos ligar Deus com o nosso Brasil nessas eleições. Para Ele intervir, vir com a teocracia dEle. E estabelecer aqueles que estão no coração dEle. Porque só Deus vê coração. Só Deus vê. Entendeu, amados? Então, no nome de Jesus, segunda, quarta e sexta, nós vamos fazer o quê, gente? E todo dia? Batalhar. Eu quero fazer um outro apelo aqui. No dia da eleição, todo mundo na rua. Todo mundo na rua. Não estou pedindo para fazer boca de urna, não. Estou falando para fiscalizar. Fiscalizar. Eu não sei se vocês sabem, toda eleição, muita gente é presa com muito dinheiro, comprando voto. Muita gente é presa. Anteontem mesmo, à noite, eu estava conversando com um amigo meu, ex-aluno do Resgatando. E aí ele falou assim, pastor, na eleição passada eu fui preso. Falei, mas como assim? Eu fui preso. Falei, o que você estava fazendo? Falei, eu estava com 14 mil reais de um candidato pagando, comprando voto para ele na rua. É assim. É muita coisa horrível que acontece no dia da eleição. E nós precisamos sair às ruas. Eu estou pedindo toda Resgatando, vou pedir no culto à noite, vai pedir lá no centro, no São Pedro, no Marumbi, a Resgatando na rua. É um dia só, querido. É um dia por 4 anos. Nós precisamos fiscalizar. Se nós fiscalizarmos, e pastor, quando eu ver, o que eu faço? Aciona a polícia 190, indica onde é. Porque é muito dinheiro, principalmente, queridos, preste atenção. Eu não sei se vocês sabem, lógico que sabem. A campanha era 90 dias, reduziu para 45. A campanha agora não se põe dinheiro, porque não pode pôr outdoor, não pode pôr mini-door, não pode pôr coisas na rua, enfim. É muita coisa que proibiu, as leis proibiram. As leis proibiram. E ficou muito mais barata. O que os candidatos devem estar fazendo, e bem provável, esse dinheiro que estava preparado para a campanha, dia da eleição. Dia da compra do voto. E aí, queridos, eu estava até esquecendo de um detalhe, eu estou achando que vai dar às 11 horas aqui. Eu estava esquecendo de um detalhe, por exemplo, eu não posso ficar falando aqui nome de candidato, eu não posso ficar aqui fazendo política e tal. Só que o Rotary pode. Os outros movimentos que tem muita gente, pode. Todos os movimentos que tem muita gente, sabe onde é a perseguição? Igreja. Sabe onde é a perseguição? Eles não querem que nós assumamos o poder. Eles querem que nós sejamos escravos deles o tempo todo. Aqui tem perseguição. Para os pastores tem perseguição. Só de fazer o evento do Playboy, inclusive avisar que terça-feira o nosso evento será lá no Playboy, perseguição, foram lá denunciar a gente. E é legal, mas teve perseguição. Porque em outro local que não seja público, pode fazer. Então, o que está acontecendo é isso, é muita perseguição, quer nos amordaçar, não pode abrir a boca, porque o diabo, estrategicamente, quer nos calar. E não quer que o governo justo, ainda que tenha muitos que erram, cristãos, assuma esses lugares, porque ele quer o governo dele. Para isso nós precisamos orar e, obviamente, também trabalhar. Então, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Orar para encerrar esse culto e lembrar você que essa semana é a nossa semana. É semana de 3 dias de jejum, é semana de oração, de batalha todo dia, 5 minutinhos, em nome de Jesus, faça isso.
Vale muito a sua batalha, a sua oração. E domingo é dia do voto. Eu quero pedir a todos, em nome de Jesus, vá para a rua. Vá para a sua região onde você vota. Fica na rua, almoça, volta para a rua. Volta para a rua que você vai fazer a diferença. Você vai ver, Deus vai usar você para que esses corruptos não comprem votos e assumam o poder. Que de fato funciona a democracia e não o poder financeiro.